Olá, gente, estamos ao vivo. Deixa eu falar do que se trata essa live, para você que não está interessado no assunto, nem ficar na live, né? Eu tava agora, acabou o culto da nossa igreja, e eu prometi que depois que acabasse o culto, eu iria entrar no meu Instagram para falar o meu pensamento. Grave esta expressão, meu pensamento sobre quarentena, voltar a trabalhar, Bolsonaro, Rede Globo e etc, etc. Então, essa foi a promessa que eu fiz. E aí, se você tiver interesse em ouvir o assunto, fica. Mas se não tiver, você já pode sair fora, ou agora, ou quando você for assistir a live, porque eu fiz uma promessa ao pessoal da igreja, eu devo satisfação, né, e tenho sido perguntado por pessoas que são da minha igreja, mas eu quis fazer logo essa live geral, para poder, quem tiver interesse no assunto, já poder ouvir. Vai ser bem rapidinha, né, para falar sobre este assunto. Então, eu vou dar aqui 30 segundos para você entrar, quem é do Ministério da Graça, achar meu Instagram, que não tinha de repente, só tinha o Instagram da igreja, e entrar e a gente falar sobre esse assunto. Eu acho tão engraçado, gente, que o ser humano, ele tem uma tendência. A tendência do ser humano é olhar as coisas pelo olhar dela, né? Ela olha com a sua, a gente chama isso de cosmovisão. É a visão que eu tenho do mundo. Então você consegue imaginar uma pessoa que nunca passou fome na vida, imaginar o que é passar fome? Uma pessoa que come toda hora, nasceu numa situação, num país, ou numa cidade, ou aqui no Brasil, numa família rica, onde ela comia não 3 vezes ao dia, mas 20 vezes ao dia. Gente que nunca na vida, literalmente, sabe o que é passar fome. Talvez o crente ainda tenha uma noção disso, porque mesmo que tenha dinheiro, se é crente mesmo, uma vez ou outra na vida, pelo menos, jejua. E mesmo um jejum de 24 horas, você não pode dizer que uma pessoa está passando fome. Essa fome de você ter dias sem ter o que comer. Não tem comida. Não tem como uma pessoa que nunca passou fome, que sempre teve arroz, feijão, carnes e etc, sucos doces, ela não sabe o que é isso. Ela não imagina, não tem como ela saber. Lógico. Uma pessoa que nunca na vida foi numa fazenda, nunca foi num mato, numa floresta, tem como ela saber o que é a vida rural, a vida no campo, a vida de trabalho de sol, de enxada, de braçal? Não tem, não sabe. Então essa questão de cada um viver uma realidade, e isso lhe dá o que a gente chama de cosmovisão, é a visão que você consegue ter do mundo, da vida, faz com que a gente tenha uma dificuldade de enxergar a vida com o olhar do outro. Então, por exemplo, nós estamos vendo uma situação de pandemia, de coronavírus no mundo inteiro. Qual é o olhar do outro? Imagina uma pessoa agora que perdeu um parente por causa do coronavírus. Imagina essa pessoa agora que alguém da família dela, um filho, um pai, alguém morreu e a causa de fato, não é igual esse sem vergonha desse governador de São Paulo está fazendo agora, um monte de gente que está morrendo, ele está colocando como se fosse coronavírus, nem sei se é verdade ou não, mas me disseram que explodiu um pneu, alguma coisa na cara de um borracheiro e o cara colocou coronavírus. Quer dizer, infelizmente essas coisas absurdas acontecem. Não, morreu mesmo, do vírus, do coronavírus. Você imagina essa pessoa agora vendo tanto de piada que nós estamos fazendo na internet com o coronavírus? Imagina uma pessoa que quase morreu com o coronavírus, vendo os outros dizerem assim: quebra a quarentena, vai trabalhar, vai pra rua, você tem que... E daí? Isso é bobeira, isso é gripezinha, e etc, etc. Você imagina a pessoa que quase morreu, ou a pessoa que perdeu alguém da sua família, ouvindo as piadas, as brincadeiras, e agora esse tipo de fala que vem do presidente, até um monte de gente falando, esse é um lado, essa é uma visão da vida. Agora, eu também quero te dar outro lado da vida.
Você também consegue imaginar, porque aqui em Brasília, gente, nós vemos uma realidade diferente da maioria do Brasil, se bem que aqui em Brasília também tem essa realidade. Mas eu acho também que tem o outro lado da moeda, né? A visão de quem? A visão de... Agora você me responda uma coisa. Quero que você me responda. Você não tem o que comer. Acabou a comida na sua casa. Acabou. Você não tem dinheiro. Você não é funcionário público. Você não tem cartão de crédito. Você não tem cheque especial. Você... Não, pensa. Porque pelo amor de Deus, gente. Pensa. Eu vou te fazer uma pergunta. Você pensa? Você tem cérebro? Você pensa? Você pensa? Ei, você pensa? Ou os outros pensam por você? Então pensa. Eu quero que você pense agora. Tem uma pessoa agora, dentro de casa, em algum lugar do Brasil, e até aqui em Brasília, que ela não tem comida. Acabou a comida. Ela, se fosse na minha casa aqui, eu, minha esposa, 4 filhos. Eu tenho uma pessoa que trabalha aqui na minha casa, que quem é da igreja conhece, da nossa igreja, que ela tem vários filhos, bebê, e ela perdeu todos os contratos de trabalho, de fazer festa, bolo, e todas as diárias. E aí vamos dizer, acabou a comida, acabou o dinheiro. Acabou. E agora? E agora? Agora a pessoa que o ente querido morreu de coronavírus, ou ela quase morreu de coronavírus, vira para essa pessoa e diz assim, não saia de casa, que absurdo, não quebre a quarentena. Ok, legal, essa é a visão dela. E a visão da pessoa que está com fome, que o filho vai dormir chorando agora, porque está com fome. Você acha que isso não acontece? No seu mundo da fantasia, você acha que isso não existe. Mas existe. Existe, já teve gente que se matou. Se tem a morte do coronavírus, doença, pandemia, deixa eu te falar, já existe morte do coronavírus social. Já existe morte, já tem os casos de morte do coronavírus emocional. E aí tem uma visão e tem a outra. Então eu quero só que você me responda. A pessoa coloca lá, porque isso, que é aquilo, com a visão do médico, com a visão da OMS, e sem saber de um monte de coisa, que o líder da OMS é de um país comunista, que o líder da OMS foi colocado lá pela China, que o líder da OMS não é médico, é formado em filosofia, que o líder da OMS no início da pandemia disse que podia viajar, podia ir para a China, que não atrapalhava. Esses governadores sem vergonha que estão dizendo agora que não pode trabalhar, foram avisados que o coronavírus estava aqui em janeiro, mas por causa do dinheiro do carnaval não cancelaram o carnaval, não cancelaram o encontro da CNN com 1.300 pessoas dia 11 ou 12 de março, os mesmos. Agora, a minha pergunta é, não interessa o que você pensa, aliás, o que você acha em relação a quebra a quarentena, não quebra a quarentena. Então eu vou falar para você, eu não quebrei a quarentena. Eu, por enquanto, não vou quebrar a quarentena. Mas a minha pergunta, ou eu quero te afirmar, se eu precisasse agora de dinheiro para comprar comida para minha casa, irmão, com certeza eu iria quebrar a quarentena e eu iria colocar em risco. Ó, ouve aqui, para quem acha que eu sou hipócrita. Dentro da minha casa tem 2 pessoas que estão no grupo de risco, eu digo até 3, que a imunidade de uma é baixíssima. 2 pessoas, problema no coração, que é a causa número 1 de quem tem coronavírus, fora da questão da idade, e asma. Tem na minha casa gente no grupo de risco, eu não estou falando irresponsavelmente, mas eu sairia e apoio 100%, não quebrando determinações judiciais. Vamos lá. Não quebrando determinação judicial. Mas eu apoio 100% quem quer e quem pode sair para trabalhar, para trazer dinheiro, para ter comida em casa. Ah, eu não concordo, pastor. Você não concorda? Eu concordo. Você tem pensamento, irmão, irmã? Eu tenho meu pensamento. E eu não tenho medo de falar meu pensamento. Entendeu? Se você tem, problema seu. Eu não tenho medo de falar meu pensamento. Não estou falando aqui como pastor, estou falando como indivíduo. E vou além. Podia até ter proibição judicial. Se dependesse de sustentar e pagar minha casa, e você que está me ouvindo não me ligasse, olha, Ricardo,
Fala, pastor, não. O pai de família, o Ricardo Vasconcelos, eu tô sabendo que acabou a comida na sua casa, eu vou colocar comida aí na sua casa, eu vou te dar comida, eu vou pôr pão e leite na sua casa e arroz e feijão. Beleza? Ou então, se o governo não me desse o arroz e o feijão, eu com certeza, meu irmão, iria sair para trabalhar, eu ia caçar. Eu vou te fazer uma pergunta, você está lá na Era das Cavernas, você está lá numa situação de guerra, e ou você sai e arrisca morrer, e traz comida e o povo morre aqui dentro, se ficar o bicho pega, se correr o... Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, meu filho. Então tem que sair, tem que trabalhar. Quem depende disso para ter comida em casa tem que fazer. E se você não é essa pessoa, porque a maioria das pessoas que está dizendo, fica em casa, não obedece o presidente não, é funcionário público, é aposentado, tem cartão de crédito, tem 2 meses de comida na despensa, tem cheque especial, tem crédito, tem pai e mãe que ajuda, que dá o socorro. Você que está dizendo para alguém não sair, está vendo com a sua visão de vida, com a sua visão limitada, com o seu dinheiro, com a sua situação, que você tem um carro para vender, uma casa para financiar, financiamento para fazer. E quem não tem R$1, e quem não tem cheque, não tem cartão, não tem parente aqui, não tem família, e a família está no Nordeste, uma situação pior ainda, dependendo ainda que ele mande dinheiro para lá. E essa pessoa vai fazer o quê, gente boa? Pensa! Vamos pensar antes de falar besteira. Mas pastor, se sair, vai correr o risco. Sim! E se ficar, vai se arrebentar. Então, eu sairia. Eu penso, eu sou um ser humano, eu estou num país democrático, eu posso falar o que eu penso. Eu penso. Eu não estou no Instagram da igreja, exatamente, coloquei no Instagram Ricardo Vasconcelos, que é o meu Instagram, que eu falo de time, eu falo que eu sou contra, eu falo o que eu penso. Eu quero te aconselhar. Se você quer ouvir um conselho, faça o que você quiser. Não assista a Rede Globo. Arranca essa porcaria da sua vida, da sua casa. Não assista a Rede Globo. Isso é o demônio. Isso é anti-família, anti-Deus, anti-igreja, anti-Brasil, de tudo que é bom. Independente de você gostar do Bolsonaro ou não assista a porcaria. Eu estava vendo um vídeo hoje, de 1994, que o Brizola, que era comunista até o último osso, dizendo não assista a porcaria dessa televisão, que ela é corrompida, ela é vendida e ela é contra a nação, ela só pensa nela e no dinheiro, entendeu? Então, nem esporte eu vejo na Globo mais. Alguém me manda coisa no WhatsApp G1, eu não vejo. Eu não entro na Globo, não assisto Globo, não quero saber de Globo, tô fora. Pelo amor de Deus, se você ama esse país, acaba com a audiência dessa televisão. Para de assistir essa porcaria, vai para SBT, vai para Record, vai para os noticiários independentes, entendeu? As mídias independentes de notícia, sai dessa porcaria. Eu penso isso. Pastor, eu não penso. Irmão, assiste a Globo, vê televisão, vê o jogo que você quiser nessa porcaria de televisão. Eu não quero, não gosto, não vou assistir, aqui em casa não entra, é proibido. E ainda nem quero falar das porcarias de BBB e etc, etc. Isso ainda é o cúmulo do fim, ou é o fim da picada. Então, eu quero dizer para você, você tem que ter a visão da coisa certa. Você tem que parar para pensar nos dois lados da moeda, entendeu? Tá de quarentena, porque teve um sofrimento na família por causa daquilo, a visão da Europa, vamos ver a visão da Europa. Eu estou ouvindo o conselho da minha irmã que mora na Alemanha, de uma pastora da Itália que está vivendo um drama lá em relação a essa situação, mas também tem que pensar no Brasil. O Brasil na Europa, o Brasil não tem a situação financeira da Europa, a educação financeira da Europa, a maioria das pessoas na Europa tem reserva financeira, tem comida, tem crédito, tem facilidade. Aqui não tem não, irmão. É outra história. Então, se tiver que sair da caverna e enfrentar o urso, o leão, para trazer comida para casa arriscando morrer, eu penso que tem que sair, tem que trabalhar. A hora que o presidente ou esse pessoal aí entender, governador e etc, que tem que liberar, que vá. Como igreja, aí olha só, como igreja, o máximo que puder, a gente não vai aglomerar pessoas. Por quê? Porque a gente está fazendo online. Se precisar de uma visita, a gente vai, oração, a gente vai. Pastor liberou a igreja para fazer culto. A gente vai avaliar se realmente é a hora, se é bom, porque é diferente. Agora, a pessoa que tem que sair para ganhar o dinheiro dela comer, dela ter comida na casa dela, dela pagar água, luz, dela ter leite, arroz com sal. E ela não pode? Porque alguém acha, nossa, é porque você tem dinheiro, né, brother? É porque você tem comida em casa. E quem não tem?
Você tem que dar uma solução, então. Dá uma solução. O presidente tem que olhar com um olhar geral. Eu sinto isso como pastor presidente. Sabe o que acontece? Vem o cara do evangelismo, ô pastor, libera só R$300 para o evangelismo. Vem o cara do louvor, vem o cara da pessoa das crianças, vem a pessoa dos casais. Cada um vem olhando a sua fatia. O médico, a pessoa da saúde, a pessoa não sei da onde, tem que olhar e consegue olhar com o olhar dela. O presidente da igreja local tem que entender que não é 300 do evangelismo. É 300, é 200, é 500, é 700, é 800, é água, luz, é imposto, é contador, são as missões, são os funcionários. Não é, mas o que é isso? Como é que não pode liberar esse valor? Então, o presidente tem, sim, é claro, se ele é sério, e ele é, graças a Deus, claro que ele tem que olhar a visão global. Claro que ele tem que olhar tudo, ele tem que pensar na economia, é lógico que tem que pensar na economia, é óbvio. Você não pensa, não? Claro que tem que pensar na economia, tem que pensar, por isso que ele está fazendo hospital, liberando bilhões para tudo. E outra coisa, ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza. E na incerteza, alguém tem que falar o que pensa, ainda que esteja errado. E se tiver errado? Fazer o quê? Gente, eu tinha que tomar uma decisão. A decisão que eu achava certa era essa. Quantas vezes eu errei como pai, como marido, financeiramente? Você, quantas vezes errou nas decisões que você tomou achando que era a melhor decisão? Tem que tomar. Você não tem certeza. Não tem certeza como é que vai ser no Brasil. Não tem certeza se o clima diferencia. Se a gente tem mais imunidade ou não. Se Deus vai liberar uma vitória para essa praga passar sem a gente saber ou não. Você não sabe se a gente fazendo isso vai ter mais morte, suicídio, de assassinato, de fome do que o outro. Você tem certeza? Você tem certeza? Me fala. Você que é especialista aí, me fala. Qual é a certeza que você tem? Porque o homem lá está cercado de ministros, Donald Trump, todo mundo, e o pessoal está falando, gente, vai ter mais problema desse lado. Não, eu acho que vai ter mais desse. Ninguém tem certeza absoluta, tem que tomar uma decisão. A decisão para mim é, pode ficar em quarentena? Fique. Não tem dinheiro, irmão? Vá trabalhar, a não ser que a justiça proíba. E mesmo assim, agora eu falo de mim, que eu falo mesmo, pode achar ruim, para de seguir, mesmo se proibisse, vocês vão me dar dinheiro? Vão me dar comida? Alguém vai me dar? Não. Então, meu irmão, eu vou ser preso, ou vou morrer de coronavírus, mas eu vou tentar sair e trazer comida para na minha casa, sustentar minha família e colocar pão, leite, arroz e feijão na minha casa. Então esse é o meu pensamento. E sabe o que eu quero falar para você? Não sei o que eu estou falando, não. Pensa. Uma coisa que roubaram dessa geração, da nossa sociedade, do Brasil, é a capacidade de pensar. Pensa. Antes de você falar, pensa. Quem está morrendo de fome agora e está trancado dentro de casa porque não tem como ganhar dinheiro, vai fazer o quê? Me dá a resposta. Me manda a resposta que eu vou mandar pro pastor José Valando, que é amigo do presidente. Fala, olha, tem o João aqui, deu a solução, presidente. Você não pensou, nem eu. Ninguém teve inteligência de pensar. Olha só, o fulano pensou. Essa criatura genial pensou que a solução é essa daqui, ó. Para quem não tem como sair e ganhar dinheiro, aliás, não tem como comer em casa, a solução para não sair da quarentena é essa aqui, pronto, é resolvido. Agora a galera que tá falando, tá tomando vinho, aquela jornalista que toma Rivotril lá, louca, aquela Vera Magalhães, postando foto com vinho, com queijo, com salame. Fica em casa. Claro, lógico, né? Lógico. E quem tá morando numa casa que é uma tapera, que não cabe nem o povo, que não tem ar-condicionado, que não tem estrutura, não tem nada, e não é nem isso, está passando fome. Vai fazer o quê? Bom, já falei demais, repeti demais. Gente, esse é meu pensamento. Estou esperando o presidente se posicionar. Ouvi dizer que ele vai fazer um decreto amanhã para quem depende de colocar a comida na mesa. Se não tem outra forma, sair para trabalhar, claro, lógico, se eu tivesse na situação desse pessoal, é isso que eu ia querer. Então, cada um pense e assuma o que você pensa. Eu penso isso e assumo que eu penso assim. Pronto. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, a gente continua irmão, crente, amigo, andando junto. Eu vou continuar falando de família aqui, sobre sexo, criação de filhos. Você pensa uma coisa, eu penso outra. A gente só não pode discordar quando a Bíblia diz. A Bíblia diz, encerrou o assunto. A Bíblia não diz? Pense, criatura. Pense. Tenha a capacidade de pensar. Na multidão dos conselhos ele tem a vitória. Ouça, pense e tome e assuma uma decisão.
Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa cidade, Brasília, os nossos governantes com sabedoria, entendeu? Nos livre do inferno do Satanás e dos enviados do inferno também, esse pessoal da esquerda, pessoal comunista, socialista, que é tudo, que às vezes você é até de esquerda e não sabe. Estuda! Vai lá ver qual país do mundo, vai ver o que está escrito no princípio deles. É anti-Deus, é anti-família, é anti-igreja. Ai, pastor, não gostei. Sinto muito, sou anti-esquerda, eu sou de direita, sou conservador. Não, para mim isso aí é um mal para o Brasil, é um mal para a sociedade, é um atraso de vida. Os países que, todos os lugares que está reinando isso aí, não tem igreja, é perseguida, a família destruída, é anti-Deus. Não adianta, um ou outro, meu filho, decide sua vida. O que você quer? Um ou outro. Então, eu falo o que eu penso. Você não pensa? Não penso, pastor. Então, beleza, a Bíblia não fala. Quando a Bíblia falar, a gente entra em consenso. Se você não sair da Bíblia, você é herético. Tá fora. Outros assuntos, eu penso que tem que fazer isso. Eu não penso. Eu penso, ok, pense. O meu desafio para você é pense. Não seja massa de manobra. Pense. Deus abençoe.